aqui para o abuso extinguir. Hoje estamos aqui para a violência infantil destruir. Hoje estamos aqui para que a exploração sexual pare de existir. Damos voz às nossas crianças. Damos voz aos nossos adolescentes. Criança, fale. Jovem, grite. Adulto, cuide, proteja. E a todos, todas e todes, denuncie. Obrigada. Bom, e para dar continuidade, temos e saudamos ainda os das demais autoridades e serviços aqui presentes. E aí vou falar alguns aqui, né? Do Conselho Tutelar, senhor Jaime Aroça, do Distrito de Jardim Helena, a senhora Thalita, do Distrito de Curuçá, conselheira tutelar, senhora Aida, Raquel e Luciana, do Conselho Tutelar de São Miguel Paulista, as nossas parceiras, juntamente com a Escola Estadual Dom Pedro I, que aqui estamos, Marista, Escola Social Irmão Lourenço, com os nossos estudantes do 7º ano, a empresa Nitro, Galpão ZL da Fundação TID Setúbal, palmas, tá aí, o SAICA, Luz do Menino, CCA Parque Paulistano, CCA Parque Santa Rita, CAI, Mulheres Esperança, Combate ao Abuso, SAICA Fortaleza, Núcleo da Convivência, Conselhos Tutelares demais presentes, na ICID de Jardim Helena, o SASF Jacuí de União, na APA, CDC Jardim Helena, SPVV São Miguel Paulista, SPVV Hermelino Matarazzo, estudantes das universidades aqui presentes. Cadê os nossos estudantes? Opa, bastante gente. O SEI Helena, cadê o SEI Helena? Tá ali. O BS Jardim La Pena, onde está os serviços de saúde, os parceiros, coletivo Círculo de Cultura, Escola Dom Paulo Rolim Loureira e o CRAV, Centro de Referência de Apoio à Vítima da Unidade do Itaim, do Programa da Secretaria do Estado da Justiça e Cidadania. Palmas! Quanta gente importante aqui, né? E aí, para a gente compor esse espaço técnico, esse espaço de fala, esse espaço de bate-papo, né? então a mesa técnica, né, do nosso seminário de hoje, né? É importante momentos de sabedoria, de reflexão. Por isso nós convidamos as nossas amigas aqui que são mestras, doutoras,
que estão aí na linha de frente, gente. Elas estão na linha de frente do trabalho para nos... É a nossa posição de luta, né? E quando a gente luta, a gente briga pelaquilo e a gente faz uma sociedade melhor. Nascimento, assistente social, doutora e mestre em ciências, educação e saúde na infância e adolescência pela Universidade Federal de São Paulo, especialista no combate à violência doméstica contra crianças e adolescentes pela Universidade de São Paulo, a USP, especialista em educação inclusiva pela PUC São Paulo. Atualmente é coordenadora do curso de serviço social da Universidade de Guarulhos, a UNG. Realiza supervisão de horas técnicas em serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, serviços de proteção à vítima de violência doméstica cometida contra crianças e adolescentes, serviços de medida socioeducativa em meio aberto e o SES. O tema da abordagem, a relação do aumento da pobreza e o trabalho infantil. Então, que currículo lindo, hein, Deise? Uma salva de palmas, gente. Que é isso que a gente precisa, despertar em vocês a importância do protagonismo de vocês, né? Como falou o professor Alexandre. Quero agradecer a Cleide, assim, sinceramente, por esse evento, a Célia, toda a equipe do SPVD, e se a gente for ficar agradecendo todo mundo, a gente vai muito longe, né? Mas para quem está chegando, quem chegou, oi Karine, quem chegou aqui, às vezes pensa assim, a gente está vendo um evento pronto. Só que para esse evento acontecer, muitas coisas aconteceram nos bastidores, né? Para iniciar então a fala, eu quero dizer para vocês, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que existe trabalho infantil? Porque a minha fala é para falar sobre desigualdade social, desigualdade e trabalho infantil. Por que existe trabalho infantil? Por conta desigualdade, exploração. E muitas vezes a gente coloca na conta de quem? Das crianças, não só, das famílias. Muitas vezes a gente coloca isso na conta da família. E como disse o professor Alexandre, numa fala brilhante a fala dele, nós precisamos começar a lutar pelos nossos direitos. Então, quando ele trouxe em dado momento a Constituição Federal, a gente precisa pensar que na Constituição Federal fala que é dever do Estado brasileiro proteger todas e todos, e todos também. É dever garantir saúde, assistência, alimentação, emprego, moradia, cultura, esporte, lazer. Dever, não é favor. Então a nossa fala, a nossa reflexão vai começar por aí. Tudo bem? Não é à toa. E não é à toa que a maior parte das crianças e adolescentes que estão nos serviços públicos também são crianças unidas. E não é à toa que determinam por vezes o acolhimento usando motivo, negligência. Quando você estuda mais o caso, você descobre que não teve uma negligência da família. Dentro, mas a criança não estava comendo, a criança não estava tomando banho, a criança não ia para a escola. Quando você vai a fundo, você vai ver uma família que também está abandonada, que também está desprotegida. Mas o que as crianças, mesmo a gente tendo uma legislação, dizendo todo o tempo para nós que motivo de pobreza não é motivo de acolhimento, mas eu tenho certeza. Se a gente pegar qualquer site dessa cidade, nós vamos ter mais 50% de crianças que são acolhidas por motivo de pobreza desprotegida. Estou falando mentira? Não é mentira. E qual que é o nosso papel nesse lugar, então? A gente precisa fortalecer a família e as lutas. Sabe por quê? Porque se a gente não fizer enfrentamento no nosso favor, a gente só pegar a Constituição, só pegar o ECA, não para criminalizar a pobreza, não para criminalizar as famílias, mas para fazer valer os direitos que nós temos. Vocês já pensaram, pararam para pensar que por vezes, eu vou tirar a máscara aqui para estar longe de vocês, para proteger a todos nós. Vocês já pararam para pensar que por vezes algumas famílias são escolhidas para sofrer essa violência do Estado? Nós tivemos um momento
aumento de 11,8% do aumento da pobreza em relação ao início da pandemia. O país soma 17 milhões de famílias vivendo com renda per capita mensal de R$105. 17 milhões de famílias. Dados do CadÚnico. Em 2020, antes da pandemia, a gente tinha 13 milhões de famílias em extrema pobreza. Hoje nós temos 15,7 milhões de famílias no Brasil em extrema pobreza. Nós temos uma alta de 22% da pobreza. Vocês acham que é à toa a gente vê o aumento de pessoas em situação de rua? O perfil das pessoas que estão na rua hoje mudaram. Então você não tem mais homens sozinhos vivendo na rua. O que nós temos? Famílias. O que nós temos? Falta de política pública para atender essas famílias. Chegaram a cogitar, não sei se vocês chegaram a ver, o nosso prefeito chegou a cogitar de distribuir aquelas barracas de camping. Colocar lá nos terrenos, colocar o camping, é felicidade a gente acampar, né? Da próxima situação de rua. E quando a gente está dizendo, como disse o professor Alexandre, que a gente está num país riquíssimo, que tem terra para todo mundo, nós estamos na cidade mais rica da América Latina, e a gente tem 32 mil pessoas em situação de rua, famílias inteiras que estão na rua. Não estão na rua só por conta que nós tivemos uma pandemia. A pandemia afetou toda a população economicamente? Sim. Mas também já foi comprovado que quando nós tínhamos o auxílio emergencial, que tentaram dar um auxílio emergencial de R$150, aí teve uma pressão da oposição para conseguir no mínimo de 600 e 1.200, quando teve o auxílio emergencial, diminuiu a linha da pobreza. Quilo de cenoura por R$20. Não compra, você não compra mais. Um pacote de arroz está quanto? 5 quilos. Quanto? Aí eu pergunto para os serviços que recebem verba pública e que fazem distribuição de alimentos. Aumentou a verba? Não, é a mesma verba de antes da pandemia e agora. E ele tem que alimentar as pessoas da mesma maneira. Se para os serviços isso é difícil, imagina para aquela família. E aí o que acontece? Aquela família precisa sobreviver. E eu não estou aqui assim romantizando o trabalho infantil. Eu estou dizendo que muitas famílias vão colocar seus filhos para trabalhar por necessidade. Não é porque, gente, não está fazendo nada em casa hoje, vai lá para o farol vender lá. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando que o trabalho infantil tem uma característica. Inclusive, se a gente quer combater o trabalho infantil, a gente tem que ter emprego digno para os adultos. Porque a exploração sexual comercial é muito forte também no nosso país. A gente está aqui hoje falando sobre o combate ao abuso sexual e a gente sabe que existe uma rede de pornografia virtual infantil, uma rede de exploração comercial sexual de crianças e adolescentes. E aí é muito fácil a gente olhar e condenar quem? As famílias. Tá vendo aquela família? A gente individualiza a questão e não trata a questão na raiz dela. O que nós precisamos para combater o trabalho infantil? O que muitas vezes nós, enquanto sociedade, fazemos é tampar o sol com a peneira. A gente tampa o sol com a peneira. As pessoas precisam trabalhar, os adultos precisam trabalhar. Se vocês perguntarem para mim, Deise, você já colocou seu filho para trabalhar? Eu vou dizer não. Por quê? Por conta dos meus princípios morais? Podem ter certeza que não. Eu nunca precisei. E talvez se eu precisasse, eu não sei se o filho não estaria trabalhando. Isso não faz com que essa família não tenha condições de criar essas crianças. De que condições que eu estou falando? Econômicas? Porque se for econômica, você já está violando o ECA. Agora, quando eu faço lá a minha escrita, meu posicionamento com o judiciário, vou dizer, é preciso que a Secretaria de Trabalho tenha um programa de trabalho e emprego para essas famílias nessa condição. É preciso que tenha uma política pública adequada. Está escrito, a gente tem que reivindicar. Só que a gente gasta o nosso tempo, muitas vezes, criminalizando a pobreza, criminalizando as famílias. E não responsabilizando quem a gente tem que responsabilizar. Porque é muito bonito eu chegar aqui e falar para vocês que a família é um lugar de proteção. Gente, a família é o lugar mais tenso para se viver. É o lugar mais tenso. É o lugar onde mais acontece violência dentro das famílias, porque é o nosso ambiente privado. A gente tem que desmistificar algumas coisas. E não depende da família
sair daquela condição. E às vezes quando a gente é criança, pequena, assim, a gente às vezes fica com raiva da nossa família. Porque fala, ó, se minha mãe tivesse trabalhado, se meu pai tivesse condição, eu não estaria aqui no abrigo, eu não estaria vivendo tal coisa. E aí eu volto lá para o professor Alexandre. A culpa não são dos nossos pais. A culpa é desse Estado aqui, ó, de quem governa o nosso país. Quem nasce do lado de baixo da linha do trem. O tema abordado será a análise da conjuntura da situação das vítimas de violência doméstica e suas famílias na pandemia, rebatimentos no atendimento do SPVV. Fica à vontade, Fran. Bom dia a todas, todos e todas. Muito lisonjeada, muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Poder ver a nossa juventude, nossas crianças e adolescentes, os representantes do território. E em especial, né, as minhas grandes companheiras, né, eu acompanho no assistente social, então é muito importante que a gente se reconheça aí com os nossos, né, que nos deixam realmente indignados, mas também nos anima ao desafio de encarar aí a proteção das nossas crianças e adolescentes como pauta prioritária. E a mesa inicial, né, todos os presentes que se manifestaram colocaram aí muitos elementos importantes, em especial o professor, né, que, como a Deise colocou, trouxe grandes reflexões. Então, a partir disso, né, a partir do que a Deise falou, vou procurar ser bastante objetiva para a gente ter tempo para poder fazer perguntas, né. Vive num país onde nós temos as nossas relações sociais absolutamente violentas do mundo. Todos os anos, mais de 50 mil pessoas morrem de mortes violentas, né? Muitas delas, inclusive, pela própria polícia, como a gente viu ontem, né, nos noticiários, a crueldade que fizeram com o jovem Genivaldo lá em Sergipe. Então, tudo isso para dizer, o que acontece com as nossas crianças, essa violência, né, inclusive a sexual, ela é uma expressão de uma violência muito maior, que é marcada, então, pelo fenômeno que a gente chama, né, um fenômeno multicausal. Então, essa violência tem múltiplas causas. Dentre elas, social, que é essa violência maior, que eu estou me referindo agora. A violência relacional, então, essa violência maior, como ela se apresenta nas nossas relações. Então, a gente também, né, expressa essa violência nas nossas relações, na forma como a gente interage com os nossos amigos, os nossos ambientes de trabalho, nas nossas famílias. Então, a gente, quando atende essas crianças, vai ter que considerar tudo isso. E o aspecto também, como acredito que vocês estejam conseguindo ver, um pouco do retrato, né, do que é essa violência contra as nossas crianças no Brasil. Né? Então, conforme dados, né, até abril de 2021, nós já estávamos aí há mais de um ano de pandemia, São Paulo, no número de denúncias do Disque-100, que é um serviço de denúncias nacionais, nacional, que todos nós podemos, né, utilizá-lo como uma ferramenta. Então, discando 100 no telefone, denúncias anônimas. O Disque-100 recebeu aí milhares de denúncias de violência contra as nossas crianças, e São Paulo, como a gente está vendo ali, nosso estado de São Paulo, representa aí o campeão das denúncias de violência contra as nossas crianças. Esse número aqui representa todas as paralisias que a gente fica e nada avança. Então, isso também é muito importante. Bom, estamos ali, enquanto política de assistência, saúde, educação, muitos representantes aqui, isso é fundamental. Estamos aí atuando no campo da proteção social das nossas crianças e adolescentes, então é muito importante dizer isso, porque para nós, trabalhadores dessas políticas de proteção, cabe a proteção
o que geralmente o Judiciário, a Defensoria e o Ministério Público nos exige, a produção de provas referente ao que aconteceu com essas crianças. Então é muito importante que os profissionais aqui presentes reflitam, né, sobre esse nosso lugar de proteção, porque é muito comum, né, infelizmente, que o sistema de justiça utiliza as informações do que a gente identifica a partir das nossas intervenções profissionais, a partir do que a gente registra nos relatórios sobre as crianças e adolescentes, e utiliza isso como meio de prova. E essa responsabilização, que é fundamental para as nossas crianças que sofreram essa violência, vai ser de responsabilidade do Poder Judiciário. Então, nós temos que cada vez mais localizar esse nosso espaço de sermos esses sujeitos que vamos realizar a escuta qualificada dessas crianças e adolescentes quando em situação de vítima ou testemunha de violência. Bom, trazida revelou, a gente olha exatamente essa realidade. Tá? Também, né, para dar uma... Isso, só para a gente, né? Combate ao racismo, do coletivo antirracista, da Defensoria Pública e do podcast Prax Preta. O tema que a Daniela vai abordar é as relações raciais e os seus rebatimentos nas violações cotidianas de crianças e adolescentes. Fique à vontade, Daniela. Bom dia, quase boa tarde. Tudo bem, gente? Bora lá, quase boa tarde já, mas vamos firme que eu prometo que o tempo vai ser rapidinho aqui e acho que vou trazer uma contribuição importante para a fala das minhas queridas, Francilene e a tua também, né? Aparecem crianças e adolescentes pretos e pardos como maioria nas estatísticas, né? A gente é sempre a maioria na estatística da violência, do abuso, da exploração, né? Das piores formas de sobrevivência. Isso é um debate muito antigo do movimento negro e eu vou tentar aqui trazer alguns aspectos da história para a gente trazer para a nossa prática profissional, mas também para a criançada, e aí espero não ser muito cansativo, pensar qual que é o nosso lugar, né, nessa sociedade e como a gente tem potencial para transformar essa realidade. Ok? Quero agradecer aqui São Miguel, que faz desenhos, e ela estava cansada de receber elogios para a filha dela, era uma mulher negra, a filha dela negra, dizendo algumas coisas que estão muito comuns, né, nas nossas relações, mas que a gente não percebe o quanto coloca corpos de crianças e adolescentes, pretos e pretas, pardos também, como objeto de uma hipersexualização. Então, ela fez esse desenho porque uma pessoa comentou, né? E aí foi o estupim para ela escrever. Sua filha é linda, vai dar trabalho quando crescer. Quem aqui nunca ouviu essa frase para uma criança, seja da nossa família ou seja do nosso convívio social? E aí, eu quero trazer um pouco das estatísticas do relatório da A Cor da Violência, uma análise dos homicídios e violência sexual na última década de 2017, que aponta 73% dos casos de violência registrados no Brasil são contra mulheres e meninas negras, enquanto 12% em relação às meninas brancas. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking da exploração sexual infanto-juvenil. Então, minhas colegas aqui, a Fran e a Deise, né, as doutoras, elas entendem do assunto, eu estou chegando no rolê agora, trouxeram a questão do abuso. Mas e a exploração? E quem está, não vou dizer ganhando, mas trazendo o recurso financeiro para sustento da sua família, para seu próprio sustento, com a venda e
a comercialização do seu corpo. Que a gente precisa mudar todo o nosso discurso de dizer que criança está em prostituição, criança é explorada sexualmente. E isso acontece aqui em São Miguel, ali em Itaquera, ali na Moca, onde eu moro, no centro de São Paulo, do nosso lado. Exploração sexual infantil geralmente é muito bem organizada e muito velada. E essas meninas, tá, que esse feminicídio também apagou a ideia de que nós também podemos ser, e aí eu lembro do Giba, que nem todo pardo é negro, tem muito pardo que é indígena, e a gente apagou isso da nossa história, e a gente não pode olhar a população indígena somente no contexto de aldeamento. A população indígena está presente aqui, Guaianá, indígena, e foi apagada. Então, quem estava lá em Guaianá desde o início da formação daquele território, né, e por aí vai, toda a zona leste de São Paulo, precisa entender que a gente também descende de uma população indígena e que isso foi apagado na nossa história e que essa população indígena também sofre violência. Eu trouxe aqui as informações mais atuais do que de 12 anos é estuprada e morta por garimpeiros em Roraima. Criança indígena de 11 anos da etnia de Penhaça após sofrer estupro coletivo na aldeia Bororó, no município de Dourados. E menina de 5 anos da etnia Sataré Maué, da comunidade Vida Nova 2, zona rural do município de Barreirinha, interior do Amazonas, foi sequestrada, estuprada e morta. E aí as meninas estão naquele ranking, né, machista e capitalista, é explorado e é hipersexualizado. Ter lucro em cima das vidas também transforma o corpo de mulher em tema que a gente vive econômico e explorações. Quero só trazer. Não fala nada se você não sabe. É preciso estar do outro lado pra responder. Não fala nada se você não sabe. Nem sempre é possível fazer a escolha. Dizer que foi tudo sozinho, Isso não é verdade. é preciso viver a realidade. Isso não é verdade. É preciso viver. Falar, né? Qual é o nome de onde é? Um discurso que a gente, o movimento negro delimita de forma contundente, que é o mito da democracia racial. Fez parte desse processo de miscigenação imposto, né, através do estupro das mulheres negras. Então, esse mito da democracia racial mostrava, por exemplo, né, assim como o processo eugênico, a educação eugênica, que o Brasil também foi, não digo alvo, né, mas que também aderiu, né, no início do século XX, século 30, de ideal de branqueamento do nosso país, sempre apontou para a ideia de que quanto mais claro, mais limpo e melhor, certo? E aí, era muito difícil para, especialmente o Estado, identificar quais eram as pessoas de descendência africana preta, né, branca, quem é o povo brasileiro, né? Então, muitos especialistas tinham dificuldade de entender isso. Vários censos, né, que foram desenvolvidos nesses períodos apontavam inúmeras tonalidades de pele, né? Desde o marrom bombom a cor de burro quando foge. Por quê? Porque, na verdade, a ideia era que quanto mais você se aproximasse do ideal de brancura, porque a eugenia também não existe, que
quanto mais branco melhor, que a raça pura era mais inteligente, né? Mais sabedora de conhecimentos e tecnologias e tudo mais. Então, as pessoas tentavam se aproximar desse ideal. Até hoje, muita gente tem dificuldade de assumir qual que é a sua cor, raça ou etnia, né? Porque a população indígena, por exemplo, você não fala de raça, você fala de etnias. São todos indígenas, mas são parentes nas etnias, né? Muito bacana quando você vê a população indígena se chamando de parente. Então era muito difícil quantificar quem éramos. Quem é a nação brasileira, né? E aí o IBGE, então, na sua última versão dessa ideia de mostrar quem somos nós, adota, a partir do tensionamento também do movimento negro, adota esse padrão de preto, pardo, amarelo, indígena. Então isso é uma forma de quantificar quem somos, né? Muito também se debateu em relação às categorias afrodescendentes, né, e negros. E o movimento negro entende que nós não somos afrodescendentes, nós somos negros porque, para a gente comprovar de que forma o racismo afeta a vida das pessoas, a gente precisaria juntar a categoria preto e pardo dentro desse censo para apontar as violações e acho que eu vou ficar com violações, mas as desvantagens, digamos, as desvantagens que a população preta e parda tem dentro da economia brasileira, da sociedade capitalista, que é resultado do racismo. Então, essa discussão de preto, pardo e negro é uma construção trazida pelo movimento negro para dar visibilidade, inclusive, para as violências, para as desvantagens, para toda essa desconstrução do mito da democracia racial, que trazia que no Brasil nós somos miscigenados e que nós vivemos bem entre as raças, né? E é importante trazer ao debate de que raça é uma construção do branco europeu. Porque em África, né, nos países africanos, ninguém fica dizendo que você é preto, você é branco, você é pardo, você... Não existe esse debate. Esse debate foi trazido para fundamentar o racismo. Para você dizer que a pessoa negra, e aí a gente coloca a categoria pretos e pardos, é inferior. E aí, para você inferiorizar, você constrói a ideia de raça, e aí a gente tem todo o arcabouço, né, lombrosiano, né, de biologicamente tentar comprovar, e já se chegou ao consenso de que não se prova nenhuma diferença, que somos todos humanos sim, mas que essa ideia de raça foi construída para desqualificar, para inferiorizar e explorar uma parcela da população. E o movimento negro traz a junção de pretos e pardos justamente para tensionar a construção de políticas públicas, né, para dizer que no Brasil não diferente, né, do que tem lá nos Estados Unidos a ideia da uma gota de sangue, que a população sofre sim, né, a população preta e parda sofre sim desvantagens e que a gente precisa comprovar isso de forma estatística para a criação de política. A gente sabe que se não tiver números, a gente não constrói política pública, né? Então é um pouco essa ideia. Então não é que seja proibido que não possa falar, é que uma coisa é o preto e pardo do IBGE, enquanto categoria, para que a gente se identifique enquanto nação. Outra coisa é o debate do negro e negra como categoria política, trazida pelo movimento social negro, né? Em que você junta pretos e pardos para quantificar e demonstrar a necessidade das políticas públicas. Tanto que quando a gente vai falar de cota racial, por exemplo, a gente junta pretos e pardos e indígenas como populações que sofrem desvantagens sociais desde Brasil a Brasil. Né? Trazendo aí várias...
desce do lado de baixo da linha do trem.